bom encontrar você em mais uma edição do Painel de Notícias. Hoje vamos falar de mulheres batalhadoras que buscaram a justiça por uma vida melhor. E tem mais, acompanhe comigo. TRF da Primeira Região garante à mãe solo o direito de renegociar financiamento de imóvel onde mora com a filha que tem síndrome de Down. Justiça Federal promove Pop Rua Ajude dedicado às mulheres. Confira ainda decisões que mudaram a história de candidatos em processos seletivos. Começa agora. Fica comigo. Garantir o direito à moradia é mais do que cumprir a Constituição, é transformar vidas. E para muitas famílias, iniciativas como o Minha Casa Minha Vida pode ser o único caminho para adquirir um imóvel. Mas mesmo com melhores condições de financiamento, situações inesperadas podem fazer com que o beneficiário do programa corra o risco de perder o imóvel por inadimplência. Esse é o caso da dona de casa Solange da Rocha, que precisou recorrer à justiça para não perder a casa onde mora com a filha, que tem síndrome de Down. Confira agora essa história na reportagem de Roberta Nunes. Ela conversou com a Solange e com o professor Benis Vasberg, do Departamento de Projeto, Expressão e Representação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Realizar o sonho da casa própria é o desejo de muita gente. E para dona Solange não foi diferente. Por meio do programa Minha Casa Minha Vida, ela conseguiu conquistar o tão sonhado lar. Mas 12 anos depois, ela deu à luz a sua filha, Maria Clara, que nasceu com síndrome de Down e outras comorbidades. Mãe solo, ela precisou parar de trabalhar para cuidar da filha, o que a impediu de continuar pagando o financiamento. Eu cheguei a entrar em contato, com o banco, dizendo minha situação toda, e quando eu fui procurar o banco, foi quando eu procurei o banco para mim organizar, voltar a organizar novamente a minha vida com a Caixa, foi quando eu descobri que a casa já estava no leilão. Aí foi quando eu entrei em desespero. Quando Solange descobriu que sua casa iria a leilão em 16 dias, colocando em risco seu direito à moradia e à saúde de sua filha, ela recorreu à justiça para que o leilão fosse suspenso, alegando sua situação de vulnerabilidade econômica e a necessidade de proteção ao lar familiar. Mas, em primeira instância, o pedido foi negado. Por isso, o caso veio parar aqui no TRF1. Ao analisar o processo, a desembargadora federal Ana Carolina Roman não concordou com a deliberação da Justiça de Primeiro Grau. Para a magistrada, a decisão desconsiderou o contexto de monoparentalidade e as necessidades específicas de cuidado da filha que agravam sua vulnerabilidade social e econômica. Destacou ainda que não há como ignorar que nesses casos onde a boa-fé da devedora é demonstrada, a perda do único bem de moradia compromete gravemente o direito fundamental ao lar digno e à proteção social da família. O amparo social das pessoas com deficiência não apenas assegura assistência material, mas presume uma proteção ampla, abrangendo aspectos emocionais e financeiros, dos quais o imóvel em questão é um importante suporte de estabilidade. Para esse especialista em programas habitacionais, a decisão da Justiça Federal é de muita relevância social. Isso é absolutamente fundamental, o reconhecimento desse direito à moradia, que é um direito constitucional, da Constituição Federal de 88 do Brasil. Tem uma sensibilidade social para com a situação peculiar dessa senhora em relação à sua filha. Tem um outro reconhecimento junto, que é o de que a mulher, nessas circunstâncias, é o chefe de família, a pessoa que responde pela garantia, pela subsistência, pela sobrevivência da família na casa. Então, eu penso que é uma decisão que vai ter uma repercussão social muito grande pelo alcance de sensibilidade social para com pessoas em situação de vulnerabilidade social.
sempre trabalhei, sempre segui com minha honestidade, com minha responsabilidade, mas eu precisava e preciso cuidar da minha filha, né? Que minha filha é tudo para mim, a minha prioridade. Enquanto eu tiver vida, eu estarei lutando por ela. Para possibilitar às pessoas em situação de rua o acesso à justiça de modo mais célere, simplificado e efetivo, o Poder Judiciário vem se unindo a diversas instituições para promover mutirões chamados Pop Rua Ajude em todo o Brasil. Mas dessa vez, no Distrito Federal, foi um pouco diferente. A ideia foi atender especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade. Confira como foi com Roberta Nunes. A Justiça Federal realizou em Ceilândia, no Distrito Federal, a 11ª edição do mutirão Pop Rua Ajude, intitulada Pop Mulheres. Essa edição foi voltada exclusivamente para mulheres em situação de rua e seus filhos, com a intenção de garantir o acesso a serviços de cidadania, assistência social, saúde, justiça e documentação civil, como explica o juiz federal Márcio Maia. Eu sou muito adepto à perspectiva de gênero. Visualizamos muito poucas mulheres nos 10 mutirões que fizemos desde 2021 e o CNJ, então, encampou a ideia neste projeto piloto nacional do Pop Mulheres. Então a ideia foi essa, foi a pouquíssima participação das mulheres nos mutirões gerais. A gente espera, depois deste mutirão, com Pop Mulheres, que elas compareçam e elas percebam que existem equipamentos, pessoas, instituições preparadas para recebê-las. O objetivo aqui é promover acolhimento, escuta qualificada e caminhos concretos para a superação da vulnerabilidade de gênero. Para a desembargadora federal Rosimeire Gonçalves, esse recorte de gênero fazia falta. O Pop Rua ele já é uma política institucional interessantíssima, né, de acolhimento. Só que com o desenvolver dessa política, nós percebemos que faltava alguma coisa com relação às mulheres. Por quê? Porque elas pouco nos procuravam. Então você fazia um Pop Rua com 600, 700 atendimentos, desses 10, 20% no máximo eram mulheres. Isso chamou atenção. Foi feita uma análise porque das mulheres estavam tão recolhidas e se percebeu que havia uma questão, uma camada de violência que impedia que essas mulheres chegassem até o sistema de justiça, mesmo a gente oferecendo o serviço por meio do Pop Rua. Então veio a ideia, então vamos fazer um evento exclusivo para as mulheres, para que se sintam confortáveis e acolhidas, de modo a não temer, né, o que pode eventualmente resultar de um benefício que vai gerar um problema para ela nas ruas. E então você garante um certo sigilo, anonimato, mas ao mesmo tempo faz o acolhimento. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Atenção à População em Situação de Rua, instituída pelo CNJ por meio da Resolução 425 de 2021. E o mutirão Pop Rua Ajude tem como meta operacionalizar esse compromisso institucional. Durante o mutirão foram oferecidos diversos serviços, entre eles, emissão ou regularização de documentos, como identidade, certidão e título de eleitor. Atendimento da saúde e psicossocial voltado a mulheres e crianças, assistência jurídica e de cidadania e assistência social especializada para mulheres com crianças. O mutirão atendeu 207 pessoas, sendo 155 mulheres e 52 crianças. Entre elas, 62 relataram ter sido vítimas de violência doméstica e 67 se declararam em situação de rua. Um dos grandes desafios é alcançar mulheres em situação de rua que muitas vezes estão invisibilizadas,
sem acesso à rede formal de serviços, como explica a secretária da Mulher do Distrito Federal, Gisele Ferreira. Essa política pública veio para ficar, veio para mostrar para a mulher que ela pode ter a porta de saída, são essas políticas públicas, a informação, o acolhimento e um espaço também para deixar as crianças, porque quando está cuidando das crianças, a mulher está sendo atendida. É importante porque às vezes as políticas públicas elas não conseguem chegar nessas mulheres e aí fica uma política pública desacreditada. A Terezinha de Fátima soube do Pop Rua para mulheres e não perdeu tempo. Depois de sofrer violência doméstica, precisou sair de casa. E diante da dificuldade de trabalhar por causa de um problema na coluna, aproveitou a ocasião para conseguir o benefício de prestação continuada, o BPC. Devia fazer mais coisas para nós mulheres, né? Igual a minha situação, fui morar na rua devido ao meu ex, para poder sair de uma agressão que eu sofria em casa há muitos anos. Então, aí daqui que justiça vem tudo, né? Mas assim, graças a Deus tô conseguindo. E assim como a Terezinha, outras mulheres aproveitaram a oportunidade e ficaram satisfeitas. Eu vim buscar a minha aposentadoria devido à minha situação de saúde mesmo. E muito bom esse trabalho, esse trabalho hoje, né, do POP e a Justiça Federal está aqui. Está dando oportunidade para essas pessoas, porque é muito complicado estar andando com as próprias pernas. E esse evento aqui hoje está sendo essa oportunidade. A gente está tendo essa oportunidade de sair daqui resolvida, né? Uma segurança, na verdade, para a vida da gente. Fui atendido e deu tudo certo. Entrei em acordo, concordei e deu bom. Ótimo. Processos seletivos para o ingresso em universidade, no programa Mais Médicos e em carreira militar. São os temas do Giro de Notícias que você ouve agora com o William Nascimento. A quinta turma do TRF da primeira região garantiu a uma candidata ao programa Mais Médicos o direito de participar das etapas finais do processo seletivo. Ela havia sido eliminada após não comparecer à etapa de heteroidentificação exigida para quem concorre por cotas raciais. O que fez a diferença foi o fato dela ter comprovado na Justiça que não recebeu o link de acesso à sala virtual, conforme previsto no edital, o que a impediu de ser avaliada. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Eduardo Martins considerou que a falha de comunicação da administração pública gerou prejuízo direto à candidata. Segundo o magistrado, a ausência do e-mail de convocação com o link descumpriu as regras do edital e violou princípios como a legalidade e a boa-fé, frustrando a legítima expectativa da participante. O desembargador acrescentou que, no caso, a decisão judicial não interfere na autonomia da banca examinadora, mas garante o cumprimento das normas do processo seletivo e o direito de defesa. Com isso, a turma assegurou à candidata o direito de participar da etapa de heteroidentificação e sendo aprovada das demais fases do concurso. O militar da Força Aérea Brasileira foi desligado do curso de formação de cabos quando já estava na fase de concentração final por não ter apresentado novamente o certificado de conclusão e o histórico escolar originais do nível médio exigidos no edital do concurso. Ao analisar o caso, a segunda turma do TRF1 manteve a decisão de primeira instância, que garantiu ao candidato a reintegração. Isso porque, conforme o processo, os documentos referentes ao nível médio devidamente autenticados pela administração pública já tinham sido apresentados na fase inicial da inscrição. Para os magistrados, exigir a reapresentação dos mesmos documentos já conferidos não se justifica do ponto de vista jurídico, caracterizando apenas excesso de formalismo. A sexta turma do TRF da primeira região garantiu a matrícula de um candidato no curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão. Ele havia ficado de fora das vagas porque um critério de bonificação regional, criado em resolução interna da universidade,
beneficiou candidatos que cursaram o ensino médio em escolas situadas num raio de 150 quilômetros do município de Imperatriz, com um acréscimo de 10% sobre a nota do Enem. Como o autor não se enquadrava nesse critério, ele buscou a justiça. No tribunal, o entendimento foi de que, embora as ações afirmativas sejam constitucionais, esse tipo de bonificação cria distinções inconstitucionais entre brasileiros, contrariando os princípios da isonomia e da impessoalidade. O relator João Carlos Maier destacou que a universidade extrapolou sua autonomia ao estabelecer critério discriminatório. Com base nesse entendimento, o colegiado decidiu que a bonificação regional não pode ser cumulada com cotas sociais e determinou a manutenção da matrícula do candidato. Termina agora mais uma edição do Painel de Notícias, um programa feito especialmente para você. E semana que vem tem mais. Tchau!